Opa, tudo bem? E aí, animado, animada para aprender como criar uma campanha de captação para o seu lançamento no Google Ads? Espero que sim, tá? Pega aí a caneta, faz suas anotações, porque vai vir uma verdadeira aula aqui para você aprender o passo a passo para criar a sua campanha de captação lá no Google Ads. Então vamos lá, se você está aqui, é muito provável que você quer aprender a dominar o Google Ads, você quer aprender como que você usa a ferramenta para escalar o tráfego do seu lançamento. Infelizmente, muitas pessoas ficam refém do Facebook Ads, por ele ser de certa forma um pouco mais fácil para começar e as pessoas já se acostumaram a começar por lá, então tem muito mais gente que anuncia no Facebook Ads do que pessoas que anunciam no Facebook Ads e no Google Ads. E o meu papel aqui é te ajudar a quebrar essa barreira, a avançar, atravessar essa linha e começar a usar o Google Ads, porque em muitos lançamentos que eu fiz, o Google Ads conseguiu me ajudar demais e salvou, assim, entre aspas, a minha escala, o meu custo por lead. Então, pode ser, tá? Exatamente o que falta para você atravessar essa linha e conseguir gerenciar lançamentos aí de 6 dígitos, 7 dígitos, que é o jogo que a gente está jogando aqui, e eu quero isso para você também. Então vamos lá, assim, sem me alongar aqui, eu quero ser direto ao ponto, ser bem objetivo, mas antes de a gente começar aqui, eu não posso deixar de me apresentar, né? Talvez você não me conheça ainda, talvez é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, e deixa eu me apresentar. O meu nome é Rodrigo Magela, eu sou gestor de tráfego para lançamento. Tá? Eu ajudo experts, né, empresas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a escalarem, a terem mais resultados com o tráfego do seu lançamento. Eu quero ajudar você aqui nesse vídeo também a ter mais resultados. O que a gente vai falar aqui na aula de hoje? Eu quero explicar o passo a passo desde o início, tá? Até realmente a criação da campanha, toda a configuração, segmentação, todos os detalhes para você criar sua campanha lá de convite, né? Sua campanha de captação do seu lançamento utilizando o Google Ads. Muitas pessoas têm várias dúvidas quanto a isso. Eu vou te explicar que não é nem um bicho de 7 cabeças. Vou te mostrar, na verdade, que é muito simples para você criar sua campanha lá. Beleza? Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com você e vou te mostrar o passo a passo, tá? Sem segredos, de exatamente quais são os passos que você precisa dar para colocar a sua campanha no ar. Fechado? Prontinho, estamos aqui na tela do computador, tá aqui na plataforma do Google Ads. É muito importante, se você ainda não tem uma conta no Google Ads, que você crie a sua conta, tá? É muito simples. Se você já tem um e-mail do Gmail, pode criar com o próprio e-mail. Se não, você cria um e-mail novo só para gerenciar essa conta do Google Ads. É muito simples de criar. Tendo já criado sua conta, configurado, você vai chegar nesta tela aqui, que é a tela de criação da sua campanha, tá? E aí, o que você precisa fazer? Aqui, quando você tiver várias campanhas já criadas, elas vão ser listadas aqui. Eu, de propósito, deixei aqui limpo aqui as minhas campanhas, porque é a tela que vai aparecer para você caso você não tenha criado nenhuma campanha ainda, tá? Como que você vai fazer? Você pode clicar aqui em nova campanha ou no botãozinho azul aqui para criar uma nova campanha. Mas antes de clicar aqui nesse botãozinho azul e criar a nossa campanha, você precisa saber que tem alguns passos que você precisa dar para que na hora que você for configurar a sua campanha, dê tudo certo. E é o que eu vou te explicar agora, beleza? Eu fiz aqui um checklist, que é o seguinte. Primeiro, configurar sua página de captura, tá? Então ela está configurada certinho, lá o formulário, quando a pessoa preencher, ela ser direcionada para a página de obrigado, está configurado com essa ferramenta de e-mail marketing e eu, como gestor, sempre testo as minhas páginas de captura antes de colocar para rodar. É uma responsabilidade sua como gestor de tráfego. Eu não sei se aí no seu caso você faz o tráfego e também as páginas. No meu caso aqui, muitas vezes não sou eu que crio a página de captura, então eu sempre gosto de testar para saber se está tudo certo, tá? A gente tem uma equipe para cuidar dessa parte da ferramenta de e-mail marketing e eu sempre testo antes de colocar essa campanha no ar para não ter o risco de eu jogar dinheiro fora. Então sempre verifique se a página de captura está totalmente configurada. Tá bom? Depois disso, página de obrigado. Configure a sua página de obrigado, veja se está tudo certo, as informações que você quer colocar lá. Eu vou te mostrar daqui a pouco uma página de obrigado muito simples aqui que a gente vai usar como exemplo nessa aula, tá? Que tem algumas informações básicas, um vídeo ali para a pessoa poder assistir. E então essa página de obrigado precisa já estar configurada, você já tem a URL dela, para a gente poder criar uma tag de conversão. Assim como lá no Facebook Ads, que você cria um evento de conversão, ou você usa um evento padrão, como um evento de lead, e aí você configura lá na página de obrigado, no Google Ads você também precisa criar um evento de conversão, tá? E aí, para cada vez que a pessoa chegar na página de obrigado, o Google Ads entender que aqui gerou uma conversão, que é um lead novo, e aí ele aumentar lá no número de conversões. Beleza? Então eu vou te explicar como que faz isso. Depois, você vai ter que criar um público-alvo
que é o seguinte: você criar um público de todo mundo que chegou na página de obrigado, ou seja, de todo mundo que se cadastrou. E aí você excluir esse público da sua segmentação para o seu anúncio não continuar aparecendo para quem já se cadastrou. Isso é um ponto muito importante e você precisa fazer antes de colocar sua campanha no ar. E depois, o quinto passo, aí sim, criar a sua campanha. Então você percebe que a sua campanha começa muito antes de você clicar naquele botãozinho azul e realmente configurar ela. E é por isso que eu quero te explicar aqui o passo a passo para você não se confundir. Fechado? Então, indo na prática aqui nesses passos que eu te falei, vamos lá. Essa aqui é a nossa página de captura, tá? Uma página de captura bem simples que eu vou usar aqui de exemplo nesta aula, tá? Então aqui, semana do tráfego para lançamento, uma semana de aulas para você dominar o tráfego do seu lançamento, para você colocar o e-mail, quero me inscrever de 7 a 14 de junho, 100% online, 100% gratuito, tá? Basicamente isso. Página simples, você pode ter uma página muito mais completa? Pode, tá? Explicando um pouco mais sobre o seu evento, mas eu quis trazer uma página simples só para não gerar confusão para você, tá? Além disso, quando a pessoa se cadastra, qual é a minha página de obrigado? É essa daqui, tá? Tá aqui, siga os passos abaixo para confirmar sua inscrição. Tem um videozinho aqui, tem um botão aqui para a pessoa ir para o canal do Telegram, certo? E alguns passos aqui, ó. Abra seu e-mail, aqui é o título do e-mail que vai chegar para ela, né? Confirme sua inscrição, semana do tráfego para lançamento, para ela olhar no spam, se o e-mail está por lá, e ela vai receber o link dentro desse e-mail para confirmar a inscrição, tá? Algumas informações básicas. Voltando aqui no nosso checklist, página de captura, ok. Página de obrigado, ok. Fechado, né? O que a gente precisa configurar agora? A nossa tag de conversão. Eu uso o gerenciador de tags do Google para tudo, tá? Tanto para o Facebook Ads quanto no Google Ads. Então, quando eu vou inserir um código lá no meu site, na minha página de obrigado, os eventos padrão do Facebook, né? Então, evento de lead, de page view, tudo isso eu configuro por lá, tá? Então, eu configuro o meu pixel no gerenciador de tags do Google e aqui no Google Ads também, tá? Torna muito mais prático. Se é uma ferramenta que você não usa ainda, eu aconselho fortemente que você comece a usar. Para mim, assim, mudou o jogo, tá? Depois que comecei a usar o Google Ads, facilitou demais a minha gestão de todas essas tags de conversão, tá? Então, já que eu te expliquei qual a ferramenta que eu utilizo, vamos lá para ela. Essa daqui é a tela inicial do Google Tag Manager. Eu tenho várias contas aqui. A gente vai entrar nessa daqui, ó, position.com.br, tá? Que é o domínio aqui da nossa empresa. Abri ela aqui e o que eu preciso criar é uma tag, tá? Então eu vou clicar aqui em tags, certo? E aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma nova tag. Quando eu clico aqui, eu posso dar um nome para essa tag, então vou escrever aqui em cima, ó. Gosto de colocar GA, né, de Google Ads, coloco um separador aqui, que é um pipe, né? E vou colocar aqui lead semana do tráfego para lançamento, edição 1. Eu sempre gosto de usar siglas para os meus lançamentos, tá? Que eu gerencio, dos meus clientes, né? Dos nossos clientes aqui na empresa. Então, eu gosto de colocar siglas, fica mais fácil para eu identificar. Então, tá lead STL1, tá bom? O que eu vou fazer agora? Configuração da tag. Vou clicar aqui nesse lapisinho. E aí ele aparece aqui na lateral as opções que eu tenho e eu preciso marcar qual que eu quero configurar. No meu caso é aqui, ó, acompanhamento de conversões do Google Ads, tá? Vou marcar esta opção aqui. E aí ele vai aparecer esta tela aqui e eu preciso preencher o código de conversão e o rótulo da conversão. Rodrigo, onde que eu acho essas informações? E aí agora a gente vai voltar lá para o Google Ads e criar essa tag que vai dar esse código para a gente e nós vamos inserir aqui, tá bom? Então vamos voltar agora lá para a tela do Google Ads. Estou te mostrando o passo a passo, tá? Em detalhes, exatamente como que você precisa fazer. Se você acompanhar exatamente o passo a passo que eu te explico aqui, você vai conseguir configurar tudo aí na sua campanha. Aí, onde que você vai clicar aqui? Ó? Menu Ferramentas, Conversões. Certo. Chegou aqui na tela de conversões e aí você vai clicar nesse botão aqui azulzinho, tá? Para adicionar uma nova conversão. Cliquei lá e ele vem para essa tela. Aí ele me pergunta, é uma conversão de site, aplicativo, ligações telefônicas ou importação? E aqui eu vou escolher a opção de site, tá? E aí ele vem para esta tela aqui para a gente poder configurar essa conversão. Tem algumas informações importantes que eu preciso configurar aqui. A primeira, ele pergunta qual a categoria dessa conversão. É uma compra? É uma adição ao carrinho?
é uma inicialização de finalização de compra, é uma assinatura, contato. Ele pergunta aqui qual que é a categoria dessa conversão. E eu vou marcar essa opção aqui, inscrição, tá? Que é o seguinte, quando alguém se inscreve em uma newsletter ou avaliação gratuita, cria uma conta ou faz um pré-registro, tá? Eu vou escolher essa opção aqui, inscrição. E aqui eu vou dar um nome para essa conversão. E aí eu vou colocar lead, né? STL, né, de Semana do Tráfego para Lançamento, edição 1, certo? O mesmo nome que eu coloquei lá no Google Tag Manager, para eu criar um padrão. Sempre é importante você ter um padrão de nomenclatura para você não se perder depois. Então tá aqui, lead STL1, certo? Avançando, ele pergunta, atribua um valor a cada conversão e avalie o impacto da sua publicidade. Como que acontece? Essa é a mesma configuração que eu faço se eu quiser criar uma tag de conversão de compra. Então, o Google está me perguntando se eu quero atribuir um valor, ou seja, cada conversão, se eu vou estar fazendo uma venda. E no meu caso aqui não é uma venda, é simplesmente uma inscrição. Então, eu vou selecionar essa última opção aqui, não usar um valor para essa conversão. Apesar de ele aparecer aqui não recomendado, é essa opção que a gente vai usar, porque não tem um valor, a pessoa não está pagando nenhum real sequer para se cadastrar. Então, vou marcar aqui a opção não usar valor para essa conversão, tá bem? Avançando aqui, ele me pergunta, Rodrigo, você quer contabilizar todas as conversões ou somente uma para cada pessoa que se inscrever? E aí o que acontece? Se eu mantenho essa opção aqui, todas marcadas, se a pessoa se inscrever 2 vezes, ele vai contabilizar 2 conversões, tá? Se eu marcar essa opção uma, ele vai marcar só uma conversão, mesmo que a pessoa se inscreva 10 vezes. Então ele fala aqui que para caso de lead, ele recomenda essa opção uma. Tá? Só que eu, particularmente, sempre deixo marcada essa opção todas. Por quê? Eu já faço a exclusão de público lá na minha segmentação. Então, eu prefiro deixar a opção toda selecionada, porque eu já vou segmentar para o meu anúncio não ficar aparecendo para alguém que já se cadastrou. Mas aqui fica a seu critério, tá? Eu deixo marcar a opção todas para ele contabilizar todas as conversões, tá bom? Avançando aqui, ele me pergunta qual é a minha janela de conversão de clique. Tá? E aqui eu não quero entrar tão em detalhes aqui, tá? O objetivo da aula é que você aprenda o passo a passo para criar. Se você está começando, é importante que você não se perca nas informações, que você não queira saber de tudo agora, exatamente nos detalhes. É importante você saber criar, executar, gerar resultado. E aí depois você vai entrando mais a fundo e aprendendo todos os detalhes. O que é a janela de conversão? Aqui ele explica o seguinte. As conversões podem ocorrer dias após uma interação com seu anúncio. Selecione o prazo máximo para que uma interação com o anúncio seja contabilizada como conversão. E aqui ele dá uma janela padrão de 30 dias. Ou seja, se uma pessoa converter, né, ela virar um lead até 30 dias depois dela ter interagido com o seu anúncio, ele vai contabilizar essa conversão. E para facilitar a sua vida, vamos fazer o seguinte, deixa assim, tá? Deixa padrão. Depois, quando você for estudar, você vai entender um pouco mais sobre janelas de conversão. Talvez você está entrando nesse universo do Google Ads agora, então, para facilitar a sua vida, deixa assim 30 dias, está tudo certo, tá bom? Avançando aqui, o próximo passo é janela de visualização. Ele perguntou ali a minha janela de conversão de clique, tá? E agora ele está perguntando a minha janela de conversão de visualização. Ou seja, se a pessoa viu aquele vídeo, aquela imagem no espaço de até um dia, mesmo que ela não tenha clicado, o Google Ads vai atribuir aquela conversão àquele anúncio que ela visualizou, tá? Então aqui também deixa como tá, um dia, beleza? Deixa padrão, não complica a vida agora não, deixa assim. E na sequência ele pergunta, você quer incluir em conversões? Eu vou deixar sim, tá bom? E a última pergunta que ele me faz é o meu modelo de atribuição. E aqui, só essa explicação de modelo de atribuição já daria uma outra aula. Na verdade, já dá uma outra aula. Eu não quero entrar nesse mérito aqui agora, eu quero facilitar a sua vida. Então, deixa também padrão, último clique. Tendo feito tudo isso que eu te expliquei aqui, é só clicar em criar e continuar. Prontinho. Depois que eu cliquei, ele vai vir para esta tela aqui. Aí o Google me fala, Rodrigo, você já criou sua conversão. Como que você quer configurar ela no seu site? Você quer inserir a tag por conta própria, você quer enviar a tag por e-mail, né, para alguém que vai instalar para você, ou você quer usar o Google Tag Manager, né, o gerenciador de tags do Google. E no meu caso, eu vou escolher o Google Tag Manager, tá? Vou clicar nessa opção aqui. Ele vai aparecer para mim aqui o ID da conversão e o rótulo da conversão.
lembra que esses dados aqui, e Daniel, até marca aqui para eles terem um foco, coloca um quadradinho aqui no ID de conversão e um quadradinho em rótulo de conversão. Essas são as duas informações que você precisa para configurar lá no Google Tag Manager, tá? A gente vai pegar essas duas informações aqui. Então, voltando lá para o Google Tag Manager, onde que eu vou colocar? Tem aqui, ó, código da conversão, que é o mesmo ID da conversão, e aqui, rótulo da conversão, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o ID da conversão, copiar para cá, vou colar aqui, ó, certo? Colei, e agora rótulo da conversão. Volto lá de novo, copio, volto para o gerenciador de tags do Google e vou colar aqui, certo? Então, eu coloquei as duas informações que eu precisava da tag de conversão que eu criei lá no Google Ads e eu estou configurando ela aqui na página que eu quero que ele conte uma conversão quando a pessoa chegar nela. Então, depois que eu configurei essas informações, eu preciso escolher o acionamento. O que é o acionamento? É quando que eu quero que essa tag seja acionada. E a resposta é quando a pessoa chegar na página de obrigado. Então, se a resposta é essa, eu preciso configurar aqui. Eu vou clicar nesse lapisinho e aí ele me pergunta qual é o acionador que eu quero utilizar. Ou seja, é quando aquela conversão for acionada. E ela não está aqui ainda, tá? De propósito eu deixei aqui não configurada e eu vou configurar esse acionador com você. Vou clicar aqui no botãozinho mais e eu vou digitar aqui, tá? Obrigado, né? Que é a minha página de obrigado. Semana do tráfego para lançamento, edição 1. Então, eu vou configurar aqui a minha página de obrigado da minha semana do tráfego para lançamento. Esse vai ser meu acionador. Quando a pessoa chegar nessa página, eu quero que a conversão seja ativada. Vou clicar aqui no lapisinho e aí ele me pergunta aqui qual é o tipo de acionador. E é essa opção aqui, ó, exibição de página. Ou seja, quando a pessoa visualizar esta página. Selecionar essa opção aqui. Ele me pergunta como que eu quero configurar. E eu vou marcar essa opção aqui, ó, algumas exibições de páginas. E aqui eu vou escolher essa opção aqui, Page URL. Eu quero que ele traqueie pela URL da página, tá? Marquei aqui. Vou manter essa opção Contém. E aqui, neste campo, eu vou colocar a URL da minha página de obrigado. Então, vou lá para a minha página de obrigado. E é por isso que eu falei que você precisa configurar tudo antes. Vou pegar aqui a minha URL, só preciso pegar essa parte aqui da barra para frente. Eu não preciso pegar meu domínio principal somente depois da barra. Então, é barra obrigado semana do tráfego para o lançamento. É só essa parte que eu vou copiar. Vou copiar aqui, certo? Volto lá para o meu gerenciador de tags e vou colar aqui. Então, como que eu configurei aqui meu acionador? É o tipo de exibição de página, né? Que contém esta URL aqui. Fechado? Agora eu vou clicar aqui em salvar. Prontinho. E vou clicar aqui em salvar de novo, tá? Pronto, agora eu finalizei. E aí o Google Tag Manager me mostra aqui, ó, a minha conversão que eu criei. Ó, GA, de Google Ads, Lead, STL1. É um tipo de acompanhamento de conversões do Google Ads. E ela é acionada na minha página de obrigado da semana do tráfego para o lançamento. A última edição dela foi alguns segundos atrás. Então, aqui eu consigo gerenciar todas as minhas tags, tá? Aqui, ó, de Facebook, Google, tudo em um lugar só. Isso facilitou demais a minha vida. Só que depois que eu crio tudo isso, eu preciso enviar essas informações lá para o meu site. E aí eu vou clicar nessa opção aqui, ó, enviar, tá bom? Enviar. Vou dar um nome para essa última atualização, tá? Então, vou colocar aqui, ó, tag do Google Ads STL1, tá? Então, porque ele salva um histórico de todas as minhas atualizações de tags. Então, eu dou um nome sempre que eu atualizo. Vou colocar aqui em publicar. Prontinho, tá? Ele já salvou, já enviou as informações para o meu site. E agora, como que eu sei que está funcionando, tá? Isso é muito importante que você faça. Vou voltar aqui para espaço de trabalho, tá? E aí eu preciso clicar nessa opção aqui, visualizar, tá? Visualizar. E agora o que ele me pede é o seguinte, para eu colocar a URL da página que eu quero verificar se está funcionando ou não. Eu vou lá na minha página de obrigado. Dessa vez eu vou copiar a URL por inteiro, tá? Aqui, ó. Vou copiar ela. Volto aqui no Google Tag Manager. Vou colar ela aqui, certo? E vou clicar na opção Start.
ele vai estar conectando com o meu domínio para verificar se está tudo certo, tá? Então ele vai abrir aqui sozinho a minha página de obrigado, tá? E você vai ver que ele vai fazer uma espécie de uma varredura com as tags para saber quais que estão funcionando normalmente. Ele está fazendo essa leitura, tá? Aqui ó, aparece aqui o Debugger Connected. É o que acontece. Eu clico aqui de volta na aba, tá? Que eu abri para testar. E ele vai aparecer aqui, ó, conectado, certo? E pede para eu clicar em continuar. E agora o que aconteceu? Ele me mostra aqui quais as tags que foram ativadas nesta página. Ele aparece aqui em inglês, tags fired, ou seja, tags ativadas. Então ele mostra aqui que está ativa nessa página a minha tag do Google Analytics, a minha tag do Google Ads, minha tag de remarketing, que está em todas as páginas do meu site, o meu vinculador de conversões, que é uma configuração padrão também do Google, o Google Optimize, né? E já aparece aqui a tag que eu acabei de configurar. Google Ads, Lead, Semana do Tráfego para Lançamento, primeira edição. Então, era esta tag aqui que eu queria verificar, tá? Essas outras também estão. Tá aqui a tag de Page View também do Facebook Ads, tá? Mas era essa tag aqui que eu queria saber se ela estava configurada ou não. Então, ela foi ativada. Se por acaso, por algum motivo, ela não tivesse ativada, ela ia aparecer aqui embaixo, tá? Tags not fired. Então, ele aparecer aqui, assim como essas tags que estão aqui, que não foram ativadas naquela página específica. Então, isso aqui facilita demais a sua vida para você saber se está funcionando ou não, beleza? Agora que a gente já fez tudo isso, já configuramos a tag de conversão do Google Ads aqui no nosso checklist. Ela era o nosso passo 3, a gente precisa voltar para o Google Ads para configurar o nosso público-alvo agora. Voltando aqui para a aba aqui do Google Ads, você vai ver que ele aparece aqui ainda as configurações da tag e eu preciso clicar aqui em próxima, tá? Eu já configurei tudo lá, mas quando eu volto para cá, eu preciso clicar aqui em próxima para concluir essa etapa aqui no Google Ads. E vou clicar aqui em concluir. Prontinho, agora está oficialmente criada a tag aqui no Google Ads e também configurada lá no Google Tag Manager. Ela inclusive aparece aqui embaixo. Ela aparece como não verificada porque ela ainda não está gerando conversões. Eu não coloquei a campanha para rodar ainda. Conforme a campanha estiver rodando, as conversões vão aparecer aqui. Agora, vamos lá para o nosso passo 4, né? Que é criar o público-alvo. Você vai clicar aqui em ferramentas novamente e clicar aqui em gerenciador de públicos-alvo. Prontinho, ele abriu aqui a minha tela, né, com gerenciador de públicos-alvo. E eu vou clicar aqui no botãozinho azul. E vou colocar a opção aqui, visitantes do site, tá? Seleciono essa opção. Ele vai vir aqui para a tela que eu configuro o meu público-alvo. E eu vou dar um nome para ele. Esse é o meu padrão de nomenclatura quando eu vou criar públicos-alvo. Então eu vou colocar site, porque eu escolhi a opção visitantes do site. E vou colocar aqui, ó, lead, STL1. E vou colocar 540 dias, tá? Eu vou criar um público de quem chegou na minha página de obrigado da semana do tráfego para o lançamento nos últimos 540 dias, tá? Que é o maior intervalo que eu posso criar aqui no Google Ads. Então eu vou criar essa primeiro, eu posso criar os outros depois, de 30, de 60, 90, de 7, de 14. Eu vou começar pelo maior e aí depois eu crio os outros. Nesta aula aqui eu vou criar só esse, só para você entender, é o mesmo processo. E aí você pode criar quantos você quiser, tá? Então tá aqui, visitante de uma página e ele pergunta qual é a URL que eu quero gerar esse público-alvo. Aí eu volto lá para minha página de obrigado, vou copiar a parte final aqui da minha URL, né, depois da barra, copiar ela aqui, volto lá de novo e vou colar ela aqui, certo? Colei. Ele vai mostrar aqui que eu tenho um público até o momento de 0 nessa página. E está correto, porque eu estou configurando a campanha agora, então ninguém chegou nessa página de obrigado, o público é 0 mesmo, tá tudo certo. Eu quero criar daqui para frente as pessoas que forem chegando nessa página de obrigado. Continuando aqui, o que eu preciso configurar? Aqui ele me pergunta o seguinte, se eu quero criar uma lista do 0 ou se eu quero utilizar o histórico dos últimos 30 dias. E nesse caso aqui para mim não faz diferença, porque não tem um histórico, né? Então, eu vou deixar da forma que ele escolheu aqui, deixa o histórico, porque se eu estivesse usando uma página de obrigado que eu já estivesse rodando antes no orgânico, ou tivesse algum dado, ele ia pegar os dados dos últimos 30 dias. No meu caso aqui não tem, mas eu vou deixar essa padrão, tá? Deixar como está aqui. Continuando aqui, ele me pergunta qual é o tempo de associação que eu quero definir para este público. E nesse caso eu vou colocar 540 dias, que foi o intervalo que eu defini para esse público, que é o intervalo máximo, né? Então eu vou colocar aqui 540 dias.
Ou seja, quando a pessoa entrar nessa minha lista aqui de remarketing, nesse público-alvo, ela vai ficar lá vinculada a essa lista no período de até 540 dias. Continuando, ele pergunta aqui se eu quero dar uma descrição para esse público. E aqui é legal eu descrever, vou colocar o seguinte, colocar página de obrigado da semana do tráfego para lançamento 540 dias. Então eu só dou uma descrição, né? Lá no nome eu coloquei as siglas e aqui eu coloquei inteiro. Esse público-alvo é de quem chegou na minha página de obrigado da semana do tráfego para lançamento 540 dias. Então eu coloco uma descrição aqui, fechado? Depois que eu faço isso, é só eu clicar aqui em criar público-alvo. Prontinho, o público foi criado, já aparece aqui, ó, site, lead, STL1, 540 dias. Ele está preenchendo, apesar de que não vai ter tamanho nenhum esse público aqui. Não tem acesso a essa página ainda, só depois que for preenchendo ele vai aparecendo a quantidade de pessoas. Por exemplo, aqui, ó, esse público aqui, que é um público de envolvimento, ele tem de 1.000 a 10.000 pessoas. Esse aqui, 2.010. Então ele vai preenchendo o público de remarketing conforme as pessoas vão acessando essa página, tá bom? Agora a gente cumpriu o quarto passo aqui do nosso checklist. Falta agora a gente ir lá e criar a nossa campanha. Então eu te mostrei todo o processo anterior. O meu intuito é que você realmente entenda todo o passo a passo para você conseguir realmente criar a sua campanha da maneira correta, tá bom? Então vamos lá agora para a parte de criação da nossa campanha. Vou clicar aqui em Google Ads, nesse logo aqui em cima, para ele voltar para a tela principal, certo? Pronto, ele voltou para a tela que a gente estava no início, a tela que a gente vai criar a nossa campanha. Vou clicar aqui em nova campanha, tá? Eu posso clicar aqui ou aqui, né? Clicar aqui. Nova campanha. Ele pergunta qual é a minha meta, né? Qual é o meu objetivo com essa campanha. E como é uma campanha de lead, eu vou marcar a opção leads, beleza? Vou marcar essa daqui. Ele vai me perguntar agora, beleza? É uma campanha da rede pesquisa, rede display, shopping, vídeo, smart ou discovery. Eu vou marcar a opção vídeo, tá? É uma campanha que eu quero veicular com os anúncios no formato de vídeo. Vai aparecer no YouTube e também pode aparecer em sites parceiros se eu escolher essa opção. Então eu vou selecionar a opção aqui vídeo e aparece aqui impulsionar conversões. Aqui não tem nada para mudar. Vou clicar em continuar, tá bom? Certinho, agora ele veio aqui para a tela onde eu configuro toda a campanha. O primeiro passo é dar um nome para essa campanha, tá bom? Você viu que ele configurou aqui em cima, ó, o tipo da campanha é campanha de vídeo, a meta é leads e o subtipo é gerar conversões. Agora eu vou dar o nome. Eu já expliquei isso em outras aulas, mas vou explicar aqui novamente o meu padrão de nomenclatura. O que eu coloco primeiro? Eu coloco o nome do produto, tá? Coloco depois o nome do lançamento, do evento que eu estou fazendo, e depois a etapa. Nesse caso aqui, as siglas do meu produto é Challenger, que é a minha mentoria de tráfego para lançamento. Então, Challenger, coloco o C, mentoria de tráfego para lançamento. Essas são as siglas do meu produto. Eu recomendo que você crie uma sigla para o seu, ou se for um nome bem curtinho, você pode colocar só o nome ali e tá tudo certo. Tá? Essa é a forma de eu identificar aqui. Coloco um separador, aqui um pipe, né? E vou dar o nome do meu evento, que é a Semana do Tráfego para Lançamento, edição 1, certo? Vou fazer novamente aqui um pipe e vou colocar qual é a etapa. Essa etapa aqui é a minha etapa de convite, ou seja, eu estou convidando as pessoas para participar do meu evento. Quando eu estou fazendo a distribuição de conteúdo, aqui onde está o convite, eu coloco distribuição. Quando eu estou fazendo a antecipação, lembrando as pessoas que o evento está chegando, aqui nessa etapa eu vou colocar antecipação. Sempre que você vê um vídeo meu criando uma campanha, seja no Facebook Ads ou aqui no Google Ads, você vai ver que eu tenho um padrão de nomenclatura para que depois eu consiga criar os filtros e ter muito mais clareza das minhas informações, tá? Sem falar que fica muito mais organizado, né? Então tá aqui o nome da minha campanha. Aqui ele me pergunta qual é a estratégia de lance que eu quero escolher. E eu vou recomendar você começar com o CPA desejado. Porque no CPA desejado, mesmo que você não tenha histórico nenhum, você já seta para o Google ali quanto você está disposto a pagar por conversão. Depois eu posso explicar em uma outra aula qual a diferença entre maximizar conversões e CPA desejado, tá? Dependendo do seu nível de domínio sobre o Google Ads, você pode escolher qual você vai usar, você já sabendo o que vai acontecer. Nesse caso aqui eu vou recomendar você usar o CPA desejado, tá bom? E aqui você vai definir
quanto você está disposto a pagar por aquisição, ou seja, por lead. Aqui ele fala CPA, é o custo por aquisição, que é o mesmo custo por lead, tendo em vista que é uma campanha de lead, tá? Então, eu vou colocar aqui um CPA de R$4, tá? Ou seja, eu estou disposto a pagar até R$4 por lead, tá bom? Você vai ver que o Google me dá uma sugestão aqui, tá? Mas eu não preciso acatar a sugestão dele. Ele fala aqui de 80 a 200 por lead. E é claro que eu não quero pagar esse valor, então eu vou colocar aqui o que eu estou disposto a pagar, que é R$4 por lead, tá bom? Então, feito isso, vou clicar aqui para ele fechar essa tela. E aqui ele me pergunta qual é o orçamento que eu quero investir por dia ou o orçamento total. Eu vou recomendar você usar o orçamento diário, tá? Vou deixar a opção aqui diário, eu posso marcar aqui total da campanha, mas eu vou deixar a opção diário, tá? E no meu caso aqui, eu vou colocar um orçamento de R$500 por dia. E aí, você vai colocar isso aqui conforme a sua realidade. Se é R$100 por dia, você vai colocar R$100 por dia. Se é R$50 por dia, você vai colocar R$50 por dia. Ou pode ser que o seu orçamento seja R$1.000 por dia, R$10.000 por dia, R$50.000 por dia. O que for, você vem e coloca aqui o seu orçamento diário, tá? Ele pergunta a data de início. Eu vou deixar setado para a data de hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo. E não vou definir data de término, tá? No Google Ads, eu não gosto de colocar a data de término porque não tem um horário certo para você definir que ela encerra. Diferente do Facebook Ads, que eu posso escolher, eu quero que termine no dia 10 de fevereiro ao meio-dia. No meu caso aqui, como eu não consigo definir o horário, só o dia, eu prefiro deixar sem e eu pauso a campanha no dia que eu quero parar, beleza? Então eu vou deixar assim, clicar aqui para recolher essa parte. E aqui ele me pergunta as redes, onde que eu quero que os meus anúncios sejam exibidos. Eu já escolhi que o meu anúncio é formato de vídeo. Esses vídeos podem aparecer somente no YouTube, mas além do YouTube, ele pode aparecer na rede de display, ou seja, nos parceiros do Google, tá? E no meu caso aqui, eu vou desmarcar a opção de parceiros. Principalmente para você que está começando, eu recomendaria você deixar marcado somente a opção vídeos do YouTube, tá? Isso é muito importante, tá? Preste muita atenção no que eu estou falando aqui, porque você pode deixar a opção parceiros marcada. Se você tiver algum erro na sua segmentação, deixar ela muito ampla, você vai gastar toda a sua verba muito rápido e não vai saber o porquê. Então, para quem está começando, começa somente no YouTube. E aí depois você vai ajustando conforme a sua expertise, conforme você for ganhando experiência, tá? Então, para facilitar para você, eu vou deixar desmarcada essa opção aqui. Recomendo que você faça isso também. Então, os meus anúncios só vão aparecer no YouTube. Que tipo de anúncio é esse, Rodrigo? Aquele anúncio em stream. Aquele anúncio que quando você está assistindo o vídeo, ele aparece lá. E aí aparece o botãozinho, né? É o TrueView for Action. Talvez você não conheça esse tipo de anúncio, que é você quer que a pessoa gere uma ação através da visualização. Ou seja, então tem um call to action para a pessoa fazer quando ela assiste aquele anúncio. Então a pessoa está lá assistindo outro vídeo, aparece o anúncio para ela e ela pode clicar no botão e se inscrever. Então a gente vai deixar a opção só vídeos do YouTube, tá? Ele até fala aqui abaixo, né? Os anúncios podem ser exibidos em vídeo do YouTube, em páginas do canal e na página inicial do YouTube. Além disso, você pode usar anúncios em stream e vídeo discovery. Nesse caso aqui, a gente vai usar anúncios em stream. A gente vai configurar o anúncio daqui a pouco, tá? Então, selecionar a parte de redes, vem aqui para a parte de locais. E aí eu posso escolher, eu quero que apareça só no Brasil, eu quero que apareça em todos os países, ou eu quero setar um local específico, um país, um estado, uma cidade. No meu caso, eu vou deixar Brasil, beleza? Vou recolhendo aqui e continuando. Quais os idiomas que você quer? E eu geralmente deixo português, né, inglês e espanhol, porque tem muita gente que usa o computador ou o navegador em inglês ou espanhol por estar estudando a língua, então eu gosto de deixar esses 3 idiomas, tá? Continuando. Aqui, só para recapitular, no meu caso aparece já aqui porque eu costumo usar esses 3. No seu caso pode aparecer só português e aí você vai adicionando aqui os idiomas que você quer, tá? Você digita aqui nessa parte aqui da lupinha, tá? Inglês, por exemplo, e aí você vai marcando o que você quer, beleza? No meu caso já apareceu aqui os idiomas que eu anuncio. Mais à frente ele aparece aqui a parte de tipo de inventários e rótulos. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, vou deixar para uma aula mais avançada sobre o Google Ads que eu posso explicar sobre esses 2 tipos aqui de configuração, tá? Avançando, tem a parte aqui de extensões de site links. Isso aqui também é algo que eu vou explicar em outra aula, tá? Não quero que gere uma confusão para você, eu quero que gere clareza essa aula.
Estou explicando passo a passo, em detalhes, é uma aula que ficou mais longa, mas eu estou indo no simples que funciona, para você criar sua primeira campanha, ter resultado, e depois você vai masterizando. Então, toda essa questão a mais, essa configuração mais avançada, eu vou gravar em uma outra aula, tá bom? Clicando aqui nessa parte aqui de configurações adicionais, tá? Eu recomendo que você clique aqui, configurações adicionais, ele vai aparecer a parte de conversões, e aqui, tá? Preste muita atenção. Daniel, coloca aquele sinal de atenção aqui para todo mundo ficar ligado. Aqui é muito importante que você configure isso, tá bom? Que é o seguinte, você vai configurar a sua conversão. Lembra que a gente criou a nossa tag de conversão? A gente vai configurar ela aqui. Porque talvez agora você só tenha essa conversão, mas aqui um tempo você vai ter várias tags de conversão. Se você não especificar qual é que você quer, o Google vai contabilizar todas as conversões. Então, aqui a gente escolhe a conversão desta campanha específica, tá? Então, eu vou clicar aqui em escolher e clicar na opção selecionar ações de conversão. Aqui, vou procurar a minha conversão e tá aqui, ó, lead STL. Se ela não aparecer, você pode digitar aqui em cima, tá? Que ele faz a busca lead STL1, tá aqui. Vou marcar essa opção e vou colocar em salvar, tá bom? Então, ele já configurou aqui que a conversão que ele vai contabilizar para essa campanha é esta conversão aqui de lead, tá bom? Continuando aqui, aparece a configuração de dispositivos, que você escolhe se você quer que apareça em todos os dispositivos ou um dispositivo específico, um celular, TV, tablet. E eu vou deixar padrão, tá? Eu quero que apareça em todos os dispositivos. Fechado? Mais à frente ele aparece outra coisa também muito importante, que é o seu limite de frequência, tá? Eu vou clicar aqui e aqui também preste muita atenção, tá? Que é o seguinte, às vezes você faz uma segmentação bem específica para um público bem restrito. E se você não definir uma frequência de quantas vezes você quer que no máximo aquele anúncio apareça para você, pode ser que você apareça para a pessoa tipo 10, 20 vezes em um dia, tá? Você colocar uma verba alta para um público pequeno, você pode cometer esse erro, tá bom? Então, a não ser que você queira fazer isso de propósito, tá? Aparecendo a pessoa até ela cansar de te ver. De novo, cara! E você tem a verba para fazer isso, eu aconselho você determinar um limite de quantas vezes você quer que o seu anúncio apareça para aquela pessoa no mesmo dia, tá? Quando aquela pessoa se cadastrar, ela vai entrar na exclusão, então não vai continuar aparecendo. Mas até ela se cadastrar, vai continuar aparecendo. Se você não determinar um limite e o seu público for pequeno, provavelmente você vai aparecer muitas vezes para ela e às vezes até gastar uma verba sem necessidade. Então, eu vou marcar essa opção aqui, ó, limitar frequência de impressões, tá? Você pode escolher limitar a frequência de visualizações ou de impressões. Qual que é a diferença? Impressão é quando o anúncio simplesmente aparece para a pessoa. Não necessariamente ela passa daqueles 5 segundos ali inicial, ela vai pular o vídeo e ali, quando ela pula o vídeo, quando termina aquele tempo ela já pula, ele conta como uma impressão. Se ela continuar assistindo depois do tempo que já aparece o botãozinho para ela poder pular e mesmo assim ela continua assistindo, conta como visualização, tá? Eu prefiro escolher como impressão, porque às vezes a pessoa ela não quer visualizar, ela não se conectou com o meu anúncio, e se eu segmentar por visualização, vai ficar aparecendo até ela assistir. E eu não quero isso, tá? Pelo menos no meu caso aqui, nessa estratégia específica. Então, vou limitar por frequência de impressões, tá? E qual é o número que eu vou definir? Aqui eu posso setar, tá? Só para te explicar, essa é a frequência por dia, por semana ou por mês. No meu caso, eu vou escolher por dia, tá? Por dia, eu quero que apareça no máximo 2 vezes para a mesma pessoa. Continuando aqui, a gente vai avançando. Vou deixar dessa forma aqui, 2 vezes por dia, vou recolher aqui. E aqui eu configuro nessa parte, que é a minha programação, que é o quê? Os dias e os horários que eu quero que apareça. No meu caso, eu quero que apareça todos os dias, 24 horas por dia. Só que para facilitar a minha vida na hora de eu otimizar essa campanha, eu saber quais os dias estão gerando mais leads e até qual dia que eu posso aumentar o meu lance, eu vou colocar todos os dias aqui separados e não somente dessa forma aqui todos os dias, tá? Então, como que eu faço isso? Vou clicar aqui 6 vezes aqui para aparecer 7 dias, tá? Pera aí. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aí eu vou marcar aqui, ó, segundas-feiras, né? Terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. Ou seja, como eu não vai estar rodando aí por algumas semanas,
eu vou conseguir analisar quais os dias que geram mais resultado para mim e otimizar o meu lance. Isso é algo que a gente vai falar em outra aula sobre otimização, mas é importante que você faça isso daqui, tá bom? Pronto, já fiz isso. Avançando aqui, ele pergunta qual o meu tipo de grupo de anúncio. E o que acontece? Esse anúncio responsivo, no momento que eu estou gravando aqui, ele é um tanto quanto recente, tá? E assim, eu já testei, funciona muito bem, só que você precisa saber analisar as métricas dele, que é um pouco diferente das métricas do InStream padrão. Então, como eu suponho, né, que você que está assistindo esse vídeo é alguém que está iniciando o Google Ads, eu vou aconselhar você marcar a opção padrão, tá bom? E depois eu posso gravar em outra aula explicando um pouco mais sobre o responsivo, mas eu aconselho você começar pelo padrão. Então, vou clicar aqui em padrão, tá? E recomendo que você faça isso também. E agora eu vou dar um nome para o meu grupo de anúncios. Diferente lá no Facebook Ads, chama conjunto de anúncios, aqui é o meu grupo de anúncios. E cada grupo eu segmento um público específico. Então eu gosto de dar um nome para o meu grupo, o nome da minha segmentação. E essa primeira aqui vai ser o seguinte, 01, vai ser a minha hierarquia, a forma como eu organizo os públicos. Vou colocar aqui envolvimento 90 dias. Ou seja, eu vou criar minha segmentação, eu vou escolher o meu público-alvo para esse grupo de anúncios, quem se envolveu com o meu canal do YouTube, ou seja, assistiu, ou ele curtiu um vídeo, ou comentou, ou compartilhou, ou criou uma playlist com esse vídeo. Todo mundo que se envolveu, tá? Com o meu YouTube nos últimos 90 dias, eu vou criar esse público. Esse é o meu público mais quente, porque é alguém que já me conhece, já consome meus conteúdos, e depois eu vou partir para os públicos frios, beleza? Então esse é o meu primeiro público. E avançando aqui, o que ele me pergunta? Se eu quero escolher qual a idade, tá? E o sexo, várias informações aqui demográficas sobre o meu público-alvo. Como nesse caso estou falando de um público morno, um público que já me conhece, eu não vou segmentar por idade. Vou deixar aberto assim, porque é um público já mais restrito. Quando a gente for para o público frio, você já vai ver que eu vou segmentar por idade. Então aqui eu vou deixar assim, tá? Não vou mudar. E aqui na parte de públicos-alvo, é aqui que eu vou escolher o meu público de envolvimento. Lá eu só dei o nome e aqui eu vou escolher o público, tá? É importante que você faça isso. Como que eu faço para achar esse público de envolvimento que eu quero anunciar? Vou clicar aqui em procurar. Depois que eu clico aqui em procurar, eu vou selecionar a opção aqui remarketing, tá? E públicos-alvo semelhante. E vou procurar aqui o público de envolvimento 90 dias, que é esse daqui. Vou marcar ele, certo? Ele vai aparecer aqui como marcado. E aqui, nessa parte aqui de baixo, o Google me pergunta se eu quero que ele expanda essa segmentação. E essa opção aqui, ela já vem selecionada, tá? O que você vai ter que fazer? Desmarcar ela, certo? Porque no meu caso aqui, como é um público morno, eu quero aparecer para esse público. Eu não quero que o Google expanda essa minha segmentação, porque senão eu vou aparecer para um público além desse. E nesse caso não é o meu objetivo, tá bom? Então, feito isso, vou recolher aqui essa parte, clicar aqui na setinha e pronto. Continuando aqui, eu tenho outras opções de segmentação, mas nesse grupo de anúncio eu não vou colocar. Vou segmentar somente pelo público-alvo. Não vou colocar a palavra-chave, a gente vai fazer isso no outro grupo de anúncio. Não vou colocar tópicos e não vou colocar canais. A gente também vai criar um grupo de anúncio para canais, mas vai ser um outro, não esse aqui, tá bom? Então aqui eu não mexo nada. E aqui, finalmente, eu chego no meu anúncio, tá? Então aqui eu vou colocar qual é o vídeo que eu quero usar como anúncio. Então vou aqui no meu YouTube, o vídeo já está aqui, vou copiar aqui o link dele, né? Cliquei em compartilhar e colocar aqui copiar. Volto lá na minha aba do Google Ads e vou colar ele aqui. Prontinho, já aparece aqui. O que ele pede para eu informar agora? Ele já marcou aqui meu anúncio como um stream pulável, tá? E eu preciso colocar a URL aqui da minha página de captura, tá? A minha página onde a pessoa vai ser direcionada, a minha landing page, para ela poder se cadastrar. Então, venho aqui na minha LP, minha landing page, vou copiar aqui a minha URL e vou colar aqui. Prontinho. Ele pergunta aqui qual é a URL de visualização que eu quero que apareça. Eu posso deixar assim, sem problema nenhum. O que eu vou colocar aqui no meu título, tá? Ele tem uma limitação de 15 caracteres e eu vou colocar aqui aulas gratuitas, certo? Ficou certinho aqui, ó, 15 caracteres, aulas gratuitas, certo?
Aqui eu vou deixar da forma que está. Ele pergunta se eu quero colocar um banner específico para o canal. Eu vou deixar para ele pegar o banner automaticamente. E aqui eu vou dar um nome para esse anúncio. Então eu coloco VD1 aqui para dizer que é o meu vídeo 1, meu separador. E aí eu gosto de dar um nome para aquele anúncio, para eu saber qual é o contexto, tá? O que eu estou falando. E lá eu pergunto se a pessoa quer dominar o tráfego do lançamento dela. Então eu vou colocar aqui. Dominar o tráfego. Então eu vou colocar assim porque eu sei que naquele anúncio eu estou perguntando se a pessoa quer dominar o tráfego do lançamento dela e convido ela para se inscrever. Então, quando eu estiver fazendo a otimização dos meus anúncios, só de bater o olho eu sei qual é o contexto daquele vídeo. Eu tenho um número para ele, para ficar mais fácil de localizar, e o título, né, a headline que eu posso colocar lá em cima quando esse vídeo for para o Facebook Ads, e eu sei o contexto que eu estou falando naquele vídeo, tá bom? Então, a gente já configurou tudo aqui agora. Você viu que são vários passos, mas eu fiz bem detalhadamente para você poder entender. E agora eu vou clicar aqui em criar campanha, tá? Prontinho. Cliquei aqui em criar campanha. Ele aparece aqui um resumo, tá? A data que vai começar, qual é a minha meta, qual é a estratégia de lance, quais os idiomas, o inventário, tudo isso. E eu vou clicar aqui em continuar na campanha, tá? Prontinho, a minha campanha foi criada, ele aparece aqui o meu grupo de anúncios, né? Mas só eu clicar aqui em todas as campanhas, que ele vem aqui para minha campanha, a campanha que a gente acabou de criar. O que eu quero te explicar aqui para ficar realmente uma aula completa? A gente já aprendeu a criar a campanha, o primeiro grupo de anúncio e o anúncio. Agora eu vou te explicar como você cria mais 2 grupos de anúncios. Eu te expliquei como que você cria um por público-alvo, quero te explicar como cria um por palavra-chave e um por canais, tá? É realmente uma aula completa. Nossa, aqui vale ouro, tá? Se fosse no seu lugar, se eu tivesse essa aula quando eu comecei, tinha facilitado muito a minha vida. Eu quero realmente poder te ajudar. Então, eu vou clicar aqui na campanha novamente, tá? Ele vai abrir os meus grupos de anúncios e aí eu vou duplicar o meu grupo de anúncios, tá? Vou marcar aqui, vou dar um Ctrl C para ele copiar, tá? Eu posso clicar aqui em editar e clicar aqui também em copiar, tá? Fecha essa barrinha aqui azul e clica em colar. Ele pergunta qual é a campanha que eu quero colar, vou deixar essa mesmo marcada e vou colocar concluído. Depois eu clico aqui em colar, tá bom? Pronto, ele duplicou aqui o meu grupo de anúncio, tá? E aí então eu vou renomear esse segundo grupo. Eu vou colocar aqui 2, certo? E vou colocar aqui palavras-chave, certo? Então agora eu tenho um grupo de anúncios segmentado para quem se envolveu com o meu canal no YouTube nos últimos 90 dias e vou criar agora a segmentação por palavra-chave. Mas antes de a gente configurar as palavras-chave, tem um passo que a gente precisa fazer, que é a configuração do público de exclusão, tá? O público que eu não quero que esses anúncios apareçam. Então, antes de a gente ir para o grupo de anúncio 2, de palavra-chave, a gente vai voltar aqui no 1 e fazer a exclusão, tá? Então, vou clicar aqui no primeiro grupo de anúncio. Ele me mostra aqui o meu anúncio, né? Que está em revisão. Vou clicar aqui em públicos-alvo, certo? Pronto, ele aparece aqui o meu público-alvo que eu escolhi. Ele até fala que é um público pequeno e tal, mas não tem problema. O que eu preciso fazer? Clicar aqui em exclusões, tá? O meu público de segmentação está correto. O que eu preciso é incluir um público que eu não quero que meus anúncios apareçam. Então, vou clicar aqui em exclusões. E qual é esse público? Vamos ver se você vai lembrar. Qual público que a gente criou lá no início? É um público de quem já se cadastrou. Ou seja, quem chegar na minha página de obrigado, além de contabilizar uma conversão, ele vai entrar no meu público-alvo de lead e eu não quero que meus anúncios continuem aparecendo para quem já se cadastrou, certo? Então, vou clicar aqui em exclusões de público-alvo, posso clicar aqui ou aqui, tá? Que é muito importante também, preste bastante atenção, tá? Quando você vai excluir, ele aparece automaticamente campanha. E não é campanha, você tem que escolher a opção grupo de anúncios, tá? Então, não esqueça de mudar isso daqui. Selecionei a opção grupo de anúncio e vou marcar aqui, vou pesquisar aqui, né? Site lead STL1, que é o público que eu criei. Deixa eu arrastar aqui até encontrar ele. Aqui, ó, Site Lead STL1, 140 dias. Então, vou marcar essa opção aqui. Ele já vem para cá, como selecionado, eu vou colocar em salvar.
Ou seja, quem chegar na minha página de obrigado, o meu anúncio não vai continuar aparecendo para essa pessoa. Tá? Isso é algo importante que você precisa fazer. Fechado? Tendo feito isso, vamos voltar lá para o nosso grupo de anúncio. Tá? Vou clicar aqui em cima, no nome da campanha. Clico após aqui em grupos de anúncio. E agora que eu já configurei o meu primeiro grupo de anúncio, o 01, eu vou configurar o meu segundo grupo de anúncio, o 02, que é o de palavra-chave, tá? Vou clicar aqui nele. Lembra que eu dupliquei, então ele veio exatamente como veio o primeiro. Então eu preciso mudar o meu público-alvo. Na verdade, remover aquele público-alvo de envolvimento e colocar as minhas palavras-chave. Eu quero que apareça para palavras-chave específicas esse anúncio aqui de geração de leads, tá? Então eu vou clicar aqui em público-alvo. Vou remover esse daqui, tá? Que é o público do grupo anterior. Vou clicar aqui em remover. Já que eu estou aqui na configuração de públicos-alvo, já vou configurar os meus públicos de exclusões, tá? Vou clicar aqui em exclusões. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz agora há pouco no primeiro grupo de anúncios, tá? Então vou clicar aqui, ó. Selecionar grupo de anúncio de novo aqui em cima, não campanha, lembra? Grupo de anúncio. E aí eu vou excluir dois públicos deste grupo aqui. Primeiro, quem se cadastrar, ou seja, a mesma coisa que a gente fez lá para o anterior. E também vou excluir o público de envolvimento. Porque se eu já tenho um grupo de anúncio para aparecer para quem se envolveu, eu não quero que esse aqui também apareça para o mesmo público. Então eu vou fazer uma hierarquia de públicos aqui nesse cenário, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, público de lead, tá? E vou marcar também de envolvimento 90 dias. Então fiz uma hierarquia. O meu grupo de anúncio 2 não exibe anúncios para quem está na minha segmentação 1, tá? Eu vou fazendo essa hierarquia aí em todos os grupos que eu vou criando, sempre excluindo o anterior, tá bom? Feito isso, vou clicar aqui em salvar e está aqui os meus dois públicos de exclusão deste grupo de anúncio. O que eu preciso fazer agora? Configurar minhas palavras-chave. Afinal, esse grupo de anúncio é segmentação por palavra-chave. Então, vou clicar aqui em palavra-chave e vou escolher as minhas palavras. Vou clicar aqui no botão azulzinho para adicionar palavras novas. Não tem nenhuma palavra, eu vou adicionar. O que eu vou colocar? É uma semana de tráfego para lançamento. Então, vou colocar aqui, ó, tráfego para lançamento. Ou seja, essa é uma palavra, tá? E eu coloquei o maisinho na frente de tráfego, na frente de lançamento, que é uma palavra com a configuração ampla modificada. Não vou entrar a fundo nisso aqui, tem outros vídeos meus explicando. Mas, ou seja, eu falo para o Google Ads que eu só quero que apareça se no título que a pessoa está assistindo o vídeo, né, que vai aparecer o anúncio, ou se ela estiver pesquisando, na busca dela tem as duas palavras, tanto o tráfego quanto o lançamento, tá? O que eu vou colocar mais aqui? Vou colocar lançamento digital, prontinho. Eu vou deixar só essas duas palavras aqui por enquanto, tá? Para nossa aula não ficar muito longa, mas você vai adicionando todas as palavras que você quiser. Sempre lembra de ser específico, tá? Coloque palavras que realmente estejam alinhadas com o seu anúncio, com o seu evento, porque senão você vai gastar uma verba que não vai gerar resultado. Então eu coloquei as duas palavras-chave aqui que eu coloquei inicialmente e vou colocar em salvar. Já apareceu aqui minhas duas palavras-chave. Então esse grupo de anúncio 2 também já está configurado. O que a gente vai fazer agora? Configurar o grupo de anúncio 3, né? Criar e configurar. Vou clicar em cima aqui na campanha, vou clicar em grupos de anúncio, vou selecionar aqui o meu grupo 2, certo? Vou dar um Ctrl C aqui nele para copiar, já aparece que copiou. Vou fechar aqui, vou clicar em colar e vou clicar em concluído. Prontinho. Agora o que eu preciso fazer? Renomear esse grupo aqui. E eu vou deixar 02 também, já eu te explico por quê, mas eu vou colocar aqui canais, certo? E vou dar um Enter ou clicar aqui em salvar. Por que eu também deixei 02 nesse grupo de anúncio, sendo que ele é o terceiro grupo de anúncio? Porque essa numeração é para identificar a minha hierarquia, ou seja, quando eu faço exclusão de públicos. Só que entre os meus públicos frios aqui, de palavra-chave e de canais, eu não vou fazer exclusão entre eles. Esse é um assunto um pouco mais profundo, tá? Que pode ficar para uma próxima aula, mas eu não vou fazer exclusão entre eles. Então, os dois ficam com a identificação 02, só que com um nome diferente, tá bom? Tendo feito isso, vou clicar aqui em cima do meu grupo de anúncio canais, tá? 02 canais. Vou vir aqui em palavra-chave. E aí eu vou remover essas palavras-chave aqui, tá?
Porque esse grupo de anúncios não é por palavra-chave, é uma segmentação por canais. E é por isso que eu falo que eu não estou fazendo a exclusão entre eles. Então eu vou remover essas aqui, tá? Para eu fazer a exclusão, eu teria que vir aqui palavra-chave negativa e negativar essas palavras para que não acontecesse daquele anúncio também aparecer para esse público aqui. Como eu disse, é um assunto um pouco mais profundo, não dá para explicar aqui, mas é só você seguir exatamente o que eu estou te falando aqui que você vai conseguir implementar essa campanha que eu estou te falando da forma como eu faço, tá bom? Então, removemos aqui as palavras-chave, vou clicar aqui em canais, tá bom? Lembra que os públicos-alvo, vou até clicar aqui em públicos-alvo antes, de exclusão estão os mesmos. Eu não vou mexer nessa parte, tá? Não tem público-alvo aqui, porque não é por público-alvo de segmentação de remarketing, é por canais, então não tem nenhum aqui. Mas os de exclusões, ele herdou lá do grupo anterior, porque eu só copiei e colei, então eu mantenho igual. Vou vir aqui em canais e vou adicionar os canais que eu quero segmentar, ou seja, quais os canais no YouTube que eu quero que os meus anúncios apareçam. E aí, clicando aqui em canais, eu clico nesse lapisinho, e aqui eu vou digitar o nome dos canais que eu quero que apareça. Então eu vou digitar aqui Érico Rocha, que é o cara que mais fala de lançamento. Então, como eu quero aparecer anúncio para pessoas que querem aprender tráfego para lançamento, coloquei aqui Érico Rocha. Clico aqui em canais do YouTube, tá? E vou marcar aqui Érico Rocha, certo? Quem mais? Vou colocar também Pedro Sobral, certo? Que é um cara que fala muito de tráfego para lançamento. Então, essa pessoa tem uma similaridade muito grande, tá? Quem consome o conteúdo dele de também interessar pelo meu conteúdo, por participar do meu lançamento e também comprar o meu produto. Então, vou clicar aqui em canais novamente e vou marcar aqui o Pedro Sobral. Fechado? Tendo feito isso, eu vou clicar aqui em salvar. Prontinho, finalizando aqui o nosso terceiro grupo de anúncios. São os 3 tipos de segmentação que eu queria explicar para você aqui nessa aula, porque agora você já sabe como cria um grupo de anúncios, né? Uma segmentação de remarketing, ou seja, para quem já te conhece, envolveu com o seu canal do YouTube, é o mesmo processo para você criar para quem visitou o seu site, é a mesma coisa, só você escolher o público de visitantes ao invés de envolvimento. Expliquei como que você cria um grupo de anúncios segmentado por palavra-chave, então você faz a lista das palavras-chave que tem relação com o lançamento que você está fazendo, com o seu evento, e cria uma segmentação de palavra-chave. Eu te expliquei também uma segmentação por canais, que é muito eficiente, porque você pode listar pessoas que são referências naquilo que você está falando e anunciar no canal dela, caso ela tenha ali permitido a questão dos anúncios, tá? Muitos canais grandes estão sim habilitados a questão dos anúncios, então você pode anunciar naquele canal específico. Expliquei esses 3 tipos, existem mais opções, tá? Mas eu quis ser bem objetivo e te mostrar os 3 que mais geram resultado, principalmente para quem está começando, que são mais fáceis de você fazer também. Então vamos só recapitular para a gente poder encerrar essa aula aqui. Vou clicar aqui na parte de todas as campanhas e a gente vai recapitular. Então eu criei uma campanha, que é essa daqui, da fase de convite. Você tem um orçamento de R$500 por dia, tá? Essa campanha ainda está em análise, né? Os anúncios estão em análise. Abrindo aqui a campanha, nós criamos 3 grupos de anúncios: envolvimento 90 dias, quem se envolveu com o meu canal nos últimos 90 dias, canais e palavra-chave, tá? Você pode criar quantos você precisar, dei o exemplo aqui de 3, mas você que sabe as segmentações que você quer utilizar, então pode criar mais. E o lance padrão desses grupos de anúncio é R$4 por lead, é quanto eu estou disposto a pagar. Eu posso mudar, tá? Eu posso deixar um lance específico para cada grupo de anúncio, isso fica a seu critério, tá? Abrindo aqui um grupo de anúncios, só para a gente poder confirmar, está aqui o nosso anúncio, que inclusive já foi aprovado e já começa a ser veiculado. Fechado? Então assim, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Eu procurei ser muito detalhista, explicar o passo a passo, algo assim que eu demorei muito tempo para aprender, mas eu quero realmente te ajudar a avançar muito mais rápido. Então espero que você implemente, tá? Não esquece, deixa seu comentário aqui abaixo, me fala o que você achou dessa super aula, eu ficarei muito feliz em ter o seu feedback. Um abraço então, a gente se vê na próxima aula, até lá!